O reino do mundo da bola está de luto pelo seu rei. Morreu aos 82 anos Pelé, tricampeão mundial pelo Brasil. O maior jogador de todos os tempos foi internado às pressas em São Paulo nesta terça-feira, 29 de novembro de 2022. Neste vídeo você vai relembrar a trajetória de Pelé, o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, sul de Minas Gerais. Revelado pelo Santos, Pelé explodiu ainda cedo. Aos 15 anos, atuava com a camisa do Alvinegro Praiano. Em 1956, estreou pelo clube, marcando um gol na vitória do Peixe por 7-1 sobre o Corinthians de Santo André. Aos 16 anos, já vestiu a camisa da seleção brasileira e em 1957 estreou no Brasil diante da Argentina no Maracanã pela Copa Roca. Tamanha explosão e capacidade goleadora renderam a Pelé uma convocação para a Copa do Mundo da Suécia em 1958. E apesar de ter começado o Mundial como reserva, rapidamente virou titular. Ao lado de Garrincha, formou uma dupla imbatível e comandou o Brasil até o título da Copa. O Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, assim como Pelé, com apenas 17 anos. Ainda em 1958, foi artilheiro do Campeonato Paulista com 58 gols. Pelo Santos, Pelé ia imortalizando a camisa 10 a cada feito. Entre tantos títulos, foram 10 títulos paulistas, 2 da Libertadores e 2 mundiais de clubes. Em 1962, veio o bicampeonato com a seleção brasileira na Copa do Chile. Porém, o grande nome da competição foi Garrincha, uma vez que Pelé se lesionou no segundo jogo e não mais jogou. Em 1969, uma marca incrível. Pelo Santos, diante do Vasco, Pelé marcou seu 1000º gol no Maracanã. A consagração definitiva do rei do futebol em Copas ocorreu no México em 1970. Naquele que é considerado o melhor time de todas as Copas, Pelé marcou 4 gols na campanha do Tri, fora os passes geniais e jogadas que entraram para sempre na história. No dia 2 de outubro de 1974, o rei se despediu do Santos. Em 1981, 178 pontos fizeram de Pelé o atleta do século em uma eleição de um jornal francês. Fora dos gramados, Pelé assumiu o cargo de ministro dos Esportes no governo de Fernando Henrique Cardoso entre 1995 e 1998. Durante o período no cargo, ele propôs uma legislação para reduzir a corrupção no futebol brasileiro, que ficou conhecida como a Lei Pelé. Pelé foi rei pelos seus gols, dribles, jogadas e títulos, mas também foi craque ao entender que poderia ser muito mais do que um atacante do Santos e da seleção brasileira. Com seu talento dentro e fora dos gramados, Pelé virou sinônimo de futebol, arte, seleção brasileira, sucesso e principalmente do Brasil. Não por acaso foi eleito o atleta do século XX. Em 2021, o ex-atleta iniciou uma batalha contra o câncer depois de ser diagnosticado com um tumor no cólon direito. Em fevereiro de 2022, Pelé precisou tratar de uma infecção urinária. 6 meses depois, foi internado novamente por causa de um tumor e em novembro foi internado mais uma vez. Segundo a ESPN, a quimioterapia não apresenta mais respostas para tratar os tumores presentes no fígado, pulmão e intestino do ex-jogador. Na internação foi confirmada a seguinte situação: um inchaço generalizado, uma síndrome edemigênica, que é um edema generalizado, e uma insuficiência cardíaca descompensada. Pelé morreu aos 82 anos em São Paulo, no fim de 2022. Para saber mais sobre a vida de Pelé, o rei do futebol, é só acessar blogdotorcedor.com.br.